Bem-vindos ao canal da C, Conectando Pessoas. Curta e compartilhe à vontade. Aproveite para se inscrever e não esqueça de ativar as notificações. Agora tem mais uma entrevista especial para você. Bem-vindos ao canal da C, você que está assistindo pela primeira vez, eu sou Celina, estou aqui então para trazer uma convidada muito especial que vai falar da sua linha do tempo, falar da sua vida, vai compartilhar conhecimentos importantes que tenho certeza que você vai gostar. Hoje estou aqui muito bem acompanhada pela Marli, que está registrando, fotografando tudo aqui nesse espaço lindo que é um consultório odontológico, né, da doutora Ana Valesca, juntamente com a Grooves Produções, que traz imagens até você. Para falar então sobre dor crônica, sobre ortodontia, ortopedia facial, vários assuntos relacionados à saúde, a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Ana Valesca. Muito obrigada, tô adorando. Ai, coisa boa. Eu agradeço ter recebido o convite, assim, né, com muita amorosidade, assim, e ter guardado esse espaço na tua agenda, né, que eu sei que é muito correria, né, Graças o dia a Deus. todo, graças a Deus. Conta, então, pro pessoal como é que é a tua infância, assim, desde quando a odontologia veio pra tua vida? Teve alguém na família que despertou isso? Bom, eu sempre soube que eu seria da área da saúde, ou dentista, ou médica, porque eu sempre adorei saúde. Eu sou filha de dentista, né? Meu pai hoje, com 94 anos, foi da segunda turma da PUC de Porto Alegre, então é antiga a história. Tenho um irmão dentista, cunhada dentista, e eu sou a mais nova dentista da família, que legal. Formada há 34 anos. E quando o pai estava exercendo a profissão, tu também chegava no consultório? Chegou a participar da vida odontológica dele também? O consultório do meu pai era junto com a casa, né? Junto, assim, uma porta separando, né? Então a gente ia muito até o consultório dele. Eu nunca cheguei assim a auxiliar como secretária nem nada, porque a filha é caçula, né? Então a gente sempre é mais poupada. Mas eu sempre adorei, sempre gostei muito. A saúde, o meu sonho quando era criança era ser médica e descobrir a cura do câncer. Ah, que legal! E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a me apaixonar mais pela odontologia e decidi fazer odonto na véspera da inscrição do vestibular. Né? Foi uma coisa assim que eu não tinha certeza do que eu queria. Aí fui, quando eu estava no primeiro semestre, né? Passei na Federal de Santa Maria, que era o meu sonho, né? Aí a minha mãe me chamou e disse assim, ó, minha filha, se tu quiser fazer medicina, tu pode parar o curso que eu vou te pagar cursinho e tu vai fazer medicina. Eu nem pensar, daqui eu não saio mais. Curtiu, gostou? Gostei muito. Fez a formatura, logo depois da formatura já fizesse uma pós-graduação, uma especialidade? Naquela época, a gente era obrigado a ter 2 anos de clínica para poder entrar para uma especialização. Então, eu cliniquei durante esse período, um pouquinho mais até, né? E aí eu entrei para especialização em ortodontia, que é a minha primeira especialização, que foi o que eu sempre soube que eu queria fazer, né? Então, dentro da ortodontia, começou a vir para mim muito caso de bruxismo, de dor articular, porque os profissionais não sabiam para quem indicar. E naquela época ainda tinha muito forte aquela crença de que bruxismo tinha a ver com dente torto. Dor articular tinha a ver com uma oclusão. E hoje em dia se sabe que a relação não é tão íntima assim. E eu comecei a tratar esses pacientes, isso há 20 e poucos anos atrás, né? E percebia que era insuficiente. E aí eu fui procurar a especialização em DTM, dor orofacial, né? Que é a disfunção temporomandibular. E é outra área que eu amo. Né? Diz a sigla de novo. DTM. O que significa o D, o T e o M? Disfunção temporomandibular. Né? Dessa articulação aqui da mandíbula, então. Nós temos a articulação temporomandibular. E uma disfunção envolve uma série de fatores, de problemas relacionados com o mau funcionamento dessa articulação
E também da musculatura responsável pela mastigação, elevação de mandíbula. Né? Então é uma área encantadora. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas voltando lá ao tempo do pai, a tua infância lá, na tua escola, né? Porque para passar numa federal, a gente sabe que tem que estudar. Tem que ler bastante. Como é que é a leitura na tua vida? Assim, faz parte de... Muito. Fez muita parte. Muito. Faz parte. Desde criança eu sempre adorei ler. E tem alguma coisa mais específica, assim, dentro da leitura que tu... Assim, a minha casa dos meus pais sempre foi uma biblioteca. Sabe? O pai, tudo que tinha de enciclopédias e coisa, tinha lá em casa. Delta La Rose, Barça, essas coisas todas. Né? Mérito, Barça, tudo, né? E a gente tinha... o hábito, todos nós ainda temos, de ler bastante. E naquela época, eu lia muito romance, assim como eu lia coisas mais técnicas, sempre fui muito curiosa. Sabe aqueles livrinhos que tinha os almanacs Naquela época não tinha internet, né? Eu comprava, recortava as curiosidades e colava num caderno. Tu vê que legal, gostava e ainda aproveitava mais o almanac. Parece que voltou ou não tem mais? Os que a gente vê são os antigos. Não, até tem alguns. Esses dias até vi alguns que até são beneficentes, assim, você compra e colabora com entidades, assim. E tu traz até hoje a leitura, a gente vê, nós chegamos hoje aqui no consultório da doutora Ana Valesca e tem livros na sala de recepção. Achei muito interessante. Primeiro consultório, olha que eu frequento consultório de odontologia, né? E primeira vez que eu vejo livros sendo compartilhados. Da onde essa ideia? Eu não sei, na verdade, assim, quando eu resolvi desmontar a biblioteca que eu tinha dentro do meu apartamento, né, porque eu olhava para aqueles livros, eu sempre comprei muito livro. O lugar preferido para mim no shopping é a livraria, né, então eu sempre comprei muito livro, lia e deixava lá. E eu não sou de ler uma segunda vez, é que nem filme. É aquela história, tem tanta coisa nova para eu descobrir, para que eu vou ficar no mesmo, né? Sim. Então... eu fui desmontar, doei vários livros, assim, de literatura e tudo. E tinha alguns livros que eu comecei, mas isso aqui é interessante para o meu paciente. Principalmente os livros de autoajuda, livros de espiritualidade, que eu gosto muito, né? Então, assim, os meus livros técnicos, esses eu não compartilho. Esses ficam comigo porque são... de vez em quando, e relembrar. São livros de pesquisa, né? Mas os livros de autoajuda, os livros que de alguma forma trazem um crescimento, né? Eu gosto de compartilhar porque assim, a gente deixa no consultório, tem aquelas piadinhas que consultório de dentista, as revistas são sempre antigas, né? Então, até para evitar isso, eu vou sempre colocando livros novos. E eu comecei a perceber que as pessoas dificilmente vão na livraria. Mas se elas chegam e pegam um livro, leem uma página e se interessam, gostei! Aí a gente diz assim, queres levar para ler, depois você me traz? As pessoas levam, no mês seguinte, elas te devolvem e já levam outro. Né? Então, de uma forma ou de outra, você está compartilhando o conhecimento, né? A gente está estimulando as pessoas a buscarem, a conhecerem mais, né? E a gente sabe, nós somos seres integrais. A gente tem um corpo, a gente tem uma mente, a gente tem espírito e tudo tem que estar em equilíbrio. E como é que tu usa isso hoje na tua profissão, né? Tu falasse integrais. Como é que tu utiliza isso dentro da odontologia? Num tratamento odontológico ou para tratar a dor? A minha psicóloga costuma dizer, eu não sei como que as pessoas vão num consultório odontológico e falam da vida pessoal, mas isso acontece muito. Né? Então, na ortodontia é mais descontraído, né? As pessoas chegam, conversam, ok, você atende, elas vão. Mas quando a gente está tratando de dor crônica, a dor crônica, se você pensar, tem 2 eixos de modulação da dor. O eixo 1, que é a parte sistêmica, fisiológica, né? Que são os problemas anatômicos, físicos, enfim. E o eixo 2, que é composto pela parte emocional, comportamental, né? Então, quando você quer tratar dor crônica com sucesso a longo prazo,
Não dá para focar só na parte física, porque senão você vai encher a pessoa de medicamento, ela vai parar de usar e o problema vai voltar, né? Então, é muito encantador quando tu percebe que dentro da dor, tratando dor, tu consegue mudar a vida de uma pessoa. Eu tenho pacientes que chegam para mim que não fazem uma atividade física, que não cuidam da higiene do sono, né? Que se automedicam muito, né? Que poderiam ter atividades e atitudes diárias que melhorariam muito a qualidade de vida deles e, na verdade, acaba que passa de um profissional para outro só olhando a consequência, que é a doença, e nunca tratando a causa. Então, muitas vezes o paciente vem aqui e logicamente, eu vou utilizar o que eu preciso utilizar para o controle da dor, para resolver a dor, mas o que levou a essa dor? Então, tem pacientes que saem daqui com a recomendação de fazer meditação, de fazer relaxamento, de procurar um psicólogo, né? A gente faz o tratamento da dor de uma forma multidisciplinar, porque a dor, ela sempre está te avisando de alguma coisa. A dor nunca surge por nada. Quero falar sobre isso, ela está sempre te avisando de alguma coisa. Muitas vezes é uma proteção. Tá gostando? É sobre isso, é sobre dor crônica hoje. Assina o canal, deixa o seu like aí, o seu comentário, pode deixar perguntas no chat que durante a semana nós vamos estar respondendo todas as questões que vocês estão compartilhando aí, perguntando, sentindo dúvidas ou até assuntos que vocês queiram saber dentro da saúde. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou vestindo lá da nossa querida amiga Alessandra, da Bambu. Passei lá no ateliê da Sol, um beijo Sol, um beijo todas as meninas lá do nosso grupo do Arte, do Chá com Arte, né? Um grande abraço a todas, e foi a partir dali que eu conheci a Ana Valesca. Eu quero honrar esse grupo, agradecer então todas vocês por existirem e dizer que é só passar lá no ateliê da Sol, além de vestes lindas da Ali, da Bambu Raiz, tem também muitos produtos feitos pela Sol, pela K, que é artesanato, com crochê, com arte de costura, e isso também teve presente na tua vida. Eu quero que tu fale um pouquinho antes de nós voltarmos para a dor, que eu já separei aqui, vou falar sobre higiene de sono, sobre o que evitar dores, exercícios, atividades, o que tu consegue prescrever para dor, mas fala um pouquinho da arte terapia, como é que ela surgiu na tua vida? Pois é, por muitos anos eu deixei em segundo plano a questão da arte, né? A minha mãe, ela era daquela geração que ela acreditava, e felizmente isso está voltando, né? Ela acreditava que uma mulher tem que saber cozinhar, e eu amo cozinhar. Tem que sempre gostou? Sempre agora, gostei, sim. Desde criança. Eu tinha que saber fazer o básico de uma costura, de um crochê, um tricô. Então isso fez parte da minha infância. E era um momento em que a gente estava com ela. Porque a minha mãe também trabalhou a vida inteira de manhã e de tarde, ela sempre foi professora, tudo. Mas aquele momento que ela sentava com as filhas para fazer um crochê, para fazer um tricô, tomar um mate de leite, coisa típica do Rio Grande do Sul, né? E era um momento assim, eu tenho uma saudade tão grande daquele momento. Só que aí a gente começa a vida profissional da gente e acaba deixando de lado, né? Principalmente dentista, que usa demais as mãos. Então a gente poupa as mãos de fazer outras artes para não cansar mais, né? E com isso, a gente vai entrando muito na parte profissional, que é fantástico, mas eu acho que chega uma hora que a gente sente aquela necessidade de voltar para um grupo de mulheres, de voltar a ter o círculo de mulheres, enfim, né? E o Chá com Arte entrou na minha vida de uma maneira muito engraçada, porque a Dani, que me convidou, da Daniela Speck, psicóloga, a Dani me convidou, comentou que estava no Chá com Arte, e eu tirei muito sarro da cara dela. Ai, que
que fim de carreira, que coisa de idoso, né? E ela... Val, é muito legal, é muito legal. Até que um dia ela me chamou para ir para uma trilha, primeira trilha que elas estavam fazendo. E eu amo trilha, né? Sempre gostei. Fui para a trilha e me apaixonei pelo grupo. Nossa, assim, me achei. É aqui que eu vou fazer a troca que as mulheres precisam fazer entre elas, né? O círculo, o grupo. E entrei, resgatei o crochê e tô amando, assim. E na verdade o crochê, a arte ali é uma consequência. O que a gente quer é trocar ideias, compartilhar desafios que todas nós temos, né? Então, estar juntas ali naquele grupo é muito importante. Não chega a ser uma terapia, mas é terapêutico e super saudável para todas nós, né? Semanalmente tá ali naquele encontro que faz muito bem. E tu tens uma arte assim preferida? Alguma atividade que tu faz também nas tuas horas livres? Que são poucas, mas eu sei que tem, né? Um horáriozinho livre. Eu gosto muito de cozinhar, né? Sempre gostei muito. E com relação a artes, eu sempre fui uma grande apreciadora. Sim. Mas agora eu tô me vendo, porque eu não sou uma pessoa muito criativa com a parte artística. Mas... eu tô percebendo o quanto o crochê é uma meditação, né? O quanto é relaxante. Tanto assim que está sendo resgatado como uma terapia ocupacional, né? Eu estava lendo esses dias, achei bem interessante. Tem que ter concentração, ficar ali contando pontinho por pontinho. Eu acredito muito. Eu aprendi amigurumi também, né? Dentro do crochê é bem abrangente também as práticas que podem ser feitas, as técnicas, né? Mas exige muita concentração. Eu acho que é isso que torna ele, então, terapêutico. É o fato de que, assim, toda meditação é esvaziar a mente, né? E para você não errar os pontos ali, esvazia-se a mente mesmo, né? Sim, que legal. E a nutrição, né? Então, tu falasse que gosta de cozinhar. A nutrição também está muito relacionada com a tua profissão. A nutrição, a mastigação, os próprios elementos. Fala um pouquinho, assim, da nutrição. A questão de nutrição, a gente pode falar com relação ao tipo de alimentação, mais dura, mais mole, né? Principalmente no sentido de como é que está funcionando o teu sistema estomatognático, que é a parte de mastigação e de mordida. Mas com relação à qualidade dos alimentos, a gente acaba tendo que aprender um pouquinho. Claro que quando tu pega um paciente que tem doenças autoimunes, por exemplo, né, eu encaminho para uma nutricionista, de preferência que entenda de nutrição funcional, né, para que tenha um conhecimento maior. Mas tem coisas que a gente já, só no conversar, a gente já vai percebendo as necessidades de tirar o ultraprocessado, né? Tem pessoas assim que têm inflamações que geralmente são relacionadas ao glúten, ao leite. Então, a gente até pode dar um aconselhamento inicial, mas meu conselho maior com a nutrição sempre não, passou daqui, nutricionista, né, um médico, porque a gente sabe que muitas vezes eu posso achar que a causa é uma, mas numa avaliação maior, vai se ver que as alergias são outras, né? Então, a questão da nutrição eu dou só uma leve pincelada, né? Apesar de estar bem relacionado com a parte odontológica, né? Porque a mastigação, principalmente eu acho que quem está usando o aparelho, né? Tem que ter um cuidado especial com o duro, que nem tu falasse, né? Porque a gente, para desmistificar até, porque é necessário mastigar, né? Porque é fácil tomar o líquido, né? A sopinha, o caldinho, o líquido. Eu tive uma fase na minha vida que usei muito shake da Herbalife, por exemplo. E aí a mastigação não existiu mais a mastigação. Aí senti, inclusive, né, flacidez e, nossa, senti muita falta. Aí depois os alimentos duros, como a granola, que é muito, né, a gente usa muito, e diz, não, mas tô achando muito duro esses alimentos agora. Claro, porque tu fica um tempo usando líquidos ou mais pastosos, quando vem algo para te mastigar. A mastigação em si, o exercício também mandibular é importante. Para você ter uma ideia do quanto isso é importante,
muitas das maloclusões que a gente pega em criança pequena, na primeira infância, adolescente, é falta de uso. Né? Porque assim, ó, se você tem um hábito ruim mastigatório, e hoje é muito comum, as crianças não pegam uma cenoura e saem roendo, por exemplo, né? As arcadas, elas não se desenvolvem corretamente, né? E acaba tendo um palato mais atrésico, né? Outra coisa, aquelas crianças que vão com a mamadeira até 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, que daí aprendem a fazer uma deglutição com a língua anteriorizada. Então, tem muitas coisas com relação ao tipo de alimento, né? Tipo que eu quero dizer assim, O gesto. enfim, não, se o alimento é mais duro, Sim, né? Que a gente, densidade. isso realmente a gente conversa muito a respeito, né? Tem momentos, quando você está com uma dor crônica, que a gente tem que diminuir um pouquinho alimentos como castanha, como a própria granola, uma pipoca, mas isso é durante uma fase de inflamação com dor, né? Porque a mastigação, ela é necessária. E já quando tá com o aparelho ortodôntico, tem coisas que realmente a gente pede, olha, evita, né? Não vai deixar de comer nada, mas tudo com mais cuidado, né? Vai comer uma maçã, corta, não vai botar o ossinho da galinha na boca, né? Essas coisinhas básicas, assim. Palito. Ai, o palito é... Pode falar mal do palito. É porque- danado. Eu sempre digo que o palito é muito importante para botar num croquete. Ponto. Nada mais, né? No Pra dente higienização. ou fio dental. Dente ou fio dental. Palito não foi feito para isso, né? Pode até ter sido, mas hoje em dia já sabe que não é para isso que serve, né? Então, esses cuidados básicos a gente está sempre colocando para o paciente, né? Tem épocas do ano, por exemplo, época de festa junina. É a época que mais tem quebra de aparelho. Porque, pessoal, descasca o pinhão com dente, come aqueles amendoinzinhos maravilhosos, que é o que eu mais gosto da festa junina. Só que prejudica Só que muito. para quem usa aparelho, é quebra de aparelho, com certeza, né? Outra coisa, a pipoca, né? Não vou comer pipoca durante todo o tratamento ortodôntico? Não, só que você, ao invés de pegar aqueles que não estralaram, vai pegar uma pipoca mais macia, vai olhar o que está comendo, né? Então, eu sempre digo, o tratamento ortodôntico, ele não te limita na alimentação. Você só vai ter que ter mais cuidados, né? Outra coisa, tal da goiaba. Aquela micro sementinha. A goiaba é danada. Eu até acho bonitinho quando eu vejo os pacientes crianças que dizem, quebrei porque eu subi o pé de goiabeira para pegar uma goiaba. Eu acho lindo, né? Eu acho o máximo. Acho o máximo chegar o paciente com o joelhinho ralado porque estava brincando e caiu. Sim. Faz parte, Faz né? parte. Porque estava brincando. Mas esses cuidados tem que ter, né? Falasse da mamadeira, o bico também, né? Ele até uma certa idade, ok, mas depois, por muito tempo, chupando o bico também vai prejudicar a arcada dentária. O ideal é que chupe o mínimo possível. Ou nem chupe, né? Eu, graças a Deus, os meus não chuparam o bico e mamadeira muito pouco. Eu ganhei aqueles kits da Lilo que vem 12 mamadeiras. Ficou para enfeite e para doações, porque não usaram nem mamadeira, nem bico. Acho que quanto mais natural, melhor, né? Assim, filhos. eu tenho muito cuidado quando eu falo esse tipo de coisa, porque assim, tem aquela mãe que não consegue amamentar, né? Então, eu chegar e dizer assim, toda mãe é obrigada a amamentar. E aquela que não conseguiu, né? Então, isso causa um sofrimento muito grande naquela mãe que não conseguiu ter um parto normal, amamentar, porque seria o normal para todas, mas nem todas conseguem, né? Então, assim, a mamadeira, por uma criança que não mama no peito, ela é necessária. Só com aquele furinho que vem de fábrica. O problema é que os pais vão e cortam para o nenê poder mamar mais rápido. E aí, ao invés de o nenê sugar, ele fica fazendo isso aqui, para limitar o fluxo do leite. Com a língua no céu da boca. E aí ele aprende que para engolir, ele vai botar a língua ali contra os dentes. E esse é um dos grandes problemas da mamadeira a longo prazo.
né? A chupeta, a mesma coisa. Só que assim, tem bebês que, se tu não der a chupeta, ele vai chupar o dedo. E o dedo é bem pior do que a chupeta. É mais difícil de tirar, né? Então, tudo a gente tem que ver o contexto, né? Eu não sou odontopediatra, as crianças vêm para mim normalmente aos 5, 6 anos de idade, já passaram por essa fase, né? Mas o odontopediatra, ele vai direcionar mais nessa parte, né? Mas geralmente, assim, quando vem o bebezinho com a mãe, a gente já dá as primeiras orientações, né? Evita qualquer hábito bucal deletério. O dedo, a mamadeira, o bico, se for estritamente necessário usar um bico ortodôntico, né? Tentar não deixar o bico durante o dia. A criança pegou no sono com o bico, tu já vai lá e tira, né? Não deixa aquela criança que fica 24 horas por dia com aquele bico caindo no chão, ela botando na boca. Que vai ser prejudicial, certo. Com certeza. Falar assim, higiene do sono, a relação com a dor. Quem não dorme bem tem muito mais propensão à dor, ao ronco, né? A ansiedade, né? Então a gente pode dividir essa parte em duas. Primeiro, a questão da higiene do sono. O que é a higiene do sono? São aqueles cuidados que eu vou ter para evitar ter um sono ruim. Por exemplo, evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir, no quarto ter luz mais amarelada ao invés dessa luz branca, que eu adoro essa luz branca, mas no quarto não dá, né? Evitar cafeína a partir de 3 horas da tarde, para quem tem dificuldade, porque para muitas pessoas a cafeína depois do almoço já interfere no sono da noite, né? Escolher aquilo que você vai assistir, que você vai ler, que você vai ouvir perto da hora de dormir, né? Eu sempre costumo dizer assim que quando você se prepara para ter uma noite de sono boa, tranquila, agradável, não dá para dormir com a televisão dando tiroteio, né? Não dá para dormir vendo um filme de terror, né? Com certeza isso afeta o sono, né? Então, isso tudo. Troca aquele café do fim da tarde por chazinhos que sejam relaxantes, que sejam calmantes. Eu adoro a aromaterapia, né? Então, pingar ou num difusor ou no próprio travesseiro ou nos punhos e cheirar o óleo essencial de lavanda ou lemongrass, que é o capim-limão, né? Então, tem muitas coisas que melhoram muito a qualidade do teu sono, né? Não tomar muito líquido na hora de dormir, porque cada vez que a gente interrompe para ir no banheiro à noite, a gente retoma, né? Reinicia o ciclo do sono. Então, isso tudo é muito importante. Agora, por outro lado, a pessoa que tem o ronco ou que tem a apneia, porque são duas coisas diferentes. Tem aquela pessoa que ronca, faz barulho, incomoda o cônjuge, só. E tem a pessoa que tem a apneia, né, que pode ser leve, moderada ou severa. Então, a pessoa que tem a apneia, ela tem paradas respiratórias. Cada parada respiratória dessas, ela dá um micro despertar. Então, você não consegue chegar nos níveis mais profundos de sono. Então, quem tem apneia, é importantíssimo fazer um exame chamado polissonografia, quem tem apneia, para saber qual o grau de apneia, quantas paradas respiratórias ela tem, né? Para definir se dá para tratar esse paciente com um aparelho de ronco intraoral, que é um aparelho que eu faço, que os dentistas fazem, os que são habilitados nessa área, ou se ela vai precisar do CPAP, que é aquele aparelhinho externo que injeta o ar pelo nariz e que aí evita os problemas relacionados com a apneia, né? Porque a apneia, ela pode, inclusive, te levar a paradas cardiorrespiratórias. Tem casos de AVC, aumenta a gordura abdominal, diminui a tua concentração durante o dia. Toda semana se descobre um problema de saúde novo relacionado à apneia. É incrível como a gente subestima a questão do sono, a questão da apneia. A gente acha, é só um ronco, é só o barulho. Não, não é. O problema é muito sério. E tem algum especialista assim que a gente procura para
para falar sobre isso, que geralmente quando tu vai no médico, eu quero fazer um check-up. Eu chego lá, ele não me pergunta, nunca me perguntaram sobre isso. Aliás, eu nem sei se eu faço isso, mas deveria estar numa anamnese, né? Inclusive, eu vou colocar na minha lá. Quem não sabe, quem não me conhece, eu sou professora de yoga e nunca perguntei também para as pessoas se tem o sono profundo, se tem isso sim, já perguntei, se tem o sono tranquilo, né? Como é que dorme, isso sim, mas não especificamente sobre o ronco e sobre a apneia. Muito interessante. Muitas pessoas que têm apneia só descobrem que tem porque o cônjuge fala, nossa, parece que tu morre e volta agoniado, né? Então, é uma maneira, é o que nos leva para a polissonografia ou, claro, a pessoa que chega, não, eu quero fazer um aparelho de ronco. Eu não faço sem ter uma polissonografia. Que é o clínico geral, que é o médico do pulmão. Não, a polissonografia é aquele exame que você passa à noite na clínica, que atualmente tem clínicas que te dão um aparelhinho para te fazer em casa, que eu acho muito bom, porque a gente nunca dorme igual numa clínica, né? Como dorme em casa. E aí ele mede isso tudo, o número de paradas respiratórias, a oxigenação. Tu fica usando durante o dia aquele aparelho? À noite. À noite. É para dormir. É para dormir. Porque qual é o problema? Se eu coloco um aparelho intraoral, que é o aparelho que eu faço para apneia, para ronco principalmente, ele deve ser usado até no máximo apneia moderada, porque para uma apneia severa ele vai disfarçar o ronco, mas ele não vai resolver as tuas paradas respiratórias. Então, o teu problema de saúde relacionado às paradas respiratórias, ele vai se manter e a gente está mascarando o ronco. Então, é muito importante a gente saber a severidade da apneia antes de falar em tratamento. Muito interessante. Claro que tem os exercícios, treinamentos de apneia dentro da atividade física, que daí é outra coisa, outra né? História, é outra coisa. Ela é com consciência, né? Consciente, aquele treino que tu faz para aumentar também o tempo que tu fica sem fazer a respiração. Mas muito interessante cuidar do sono, sim. O que mais dentro da odontologia, assim, né? Da tua área de atuação, outras técnicas que tu usas? Então, nessa parte da DTM dor, principalmente pós-pandemia, aumentou muito o bruxismo. E o bruxismo, a gente também trata o controle do bruxismo, o controle dos danos do bruxismo com placas acrílicas, né? Que daí são feitas especialmente para o paciente, Eu gosto muito de usar suplementação, que tem alguns suplementos que auxiliam muito na questão da ansiedade, né, na questão das inflamações, porque assim, o bruxismo é o hábito de apertar, ranger ou bater os dentes, ou até o apertar a musculatura. Então, tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho bruxismo porque eu não faço barulho. Mas só o encostar de dente já é o bruxismo. E é só à noite ou durante o dia? Tá fazendo alguma atividade, eu sinto às vezes algumas dorzinhas assim, porque tô usando, né, a força em local indesejado. Então não é só durante a noite. Tem 2 tipos. Com relação ao horário, é o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. O do sono tem um fator genético muito importante, né? E o de vigília é mais relacionado com ansiedade. Então, eles têm uma causa diferente. Claro que quando a gente está mais ansioso, aumenta o bruxismo da noite também, o do sono, né? Mas o bruxismo do sono, quando era criancinha, apertava, depois parou. A gente até pode ter períodos em que você está apertando menos, mas ele está ali presente, né? Em algum momento, principalmente momentos de mais ansiedade, um pré-vestibular, né? Um concurso, problemas de família, que ele aumenta. E aí tem a indicação de um aparelhinho? Tem a placa, sempre acrílica, né? Porque às vezes o pessoal dá umas inventadas em outros tipos de placa, mas aqui tem comprovação científica mesmo, é a placa acrílica. Mas assim, isso é muito importante dizer, bruxismo não tem cura. Bruxismo tem controle de danos e controle para diminuir a frequência, a intensidade, as dores relacionadas, mas não existe essa de
fiz tal coisa e acabou meu bruxismo. Isso não existe. Tá controlado, então. Eu vou aproveitar o gancho aqui e dizer uma outra coisa muito importante. Gente, Botox não trata bruxismo. Botox, se você quiser usar nas suas ruguinhas, perfeito, pode usar. Em músculo funcional, não se usa Botox. Por quê? Se você vai usar Botox nos músculos responsáveis pela mastigação, você vai enfraquecer esses músculos. Se você enfraquece esses músculos, pensa uma pessoa que não faz atividade física, não faz musculação. Ela está se predispondo à osteoporose. Então, o uso de Botox nos músculos masseter, bucinador, os músculos responsáveis pelo bruxismo, provoca osteoporose na cabeça da mandíbula. Então, esse é um fator da iatrogenia causada pelo Botox nesses músculos. E o outro fator é que o bruxismo ele é comandado pelo sistema nervoso central e o Botox age perifericamente. Então não tem como ele curar bruxismo. Né? Ele só vai enfraquecer o músculo, só. Né? Então eu gosto muito de dizer isso porque assim, um tratamento para disfunção ou para o bruxismo ou para ambos é um tratamento extremamente conservador. Né, que a gente consegue fazer, consegue ter o controle, dar uma qualidade melhor de vida para o paciente. O tratamento com a injeção do Botox, o paciente vai ter que estar fazendo a cada 5, 6 meses, então vai gastar muito mais e é um tratamento invasivo. Né? Eu acho que se a gente parte do princípio que a gente está sempre tentando fazer uma detoxicação, você vai estar injetando toxina na sua musculatura, né? E a gente sabe que esse Botox que tu injeta, ele não some. Ele para de fazer aquele efeito naquele local, né? Mas é uma toxina que a gente está injetando. Né? Volto a dizer, quem faz harmonização não tem problema dentro daquilo que o especialista vai te orientar e fazer e te dizer, sai completamente da minha área. Mas quando entra na minha área, que é DTM dor e prejudica tanto o paciente, aí eu acho que é muito importante a gente esclarecer, né? Porque tem muitos profissionais que não são especialistas em DTM dor e usam o Botox como uma ferramenta para isso e é totalmente contraindicado. E a DTM dor, né, a dor crônica, tem o laser também que tu utiliza. Como é que é feito? Assim, alivia imediatamente ou várias sessões? Como é que funciona? O laser são várias sessões, geralmente, né? O laser, ele assim, eu acho ele muito subutilizado pela qualidade que ele tem, sabe? Porque o laser, assim, ele tem efeito antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico, ele tem, a gente consegue, ele tem até um efeito neuroregenerador. Por exemplo, uma pessoa que tem paralisia facial, a gente pode usar o laser para recuperar movimentação, né? A pessoa que tem dor crônica, a gente usa o laser tanto na musculatura quanto na articulação. Ele tem um fator anti-inflamatório muito interessante, relaxante muscular. O laser ele pode ser utilizado o ILIB, né, que é a oxigenação sanguínea, ele é anti-radicais livres. O laser é fantástico. E uma coisa que eu achei muito interessante no laser, porque muitas vezes a gente usa para litose, né, um tratamento que a gente faz com laser para o mau hálito, para herpes, tanto na herpes ativa quanto na prevenção da herpes, o laser é fantástico. E tu tens no mesmo local da tua cadeira ali, odontológico, ou é feito em outro local? Não, o laser ele é um aparelhinho pequeno. Tu leva na que eu tenho aqui no consultório e utilizo nos pacientes. E às vezes aquelas lesõezinhas em canto de boca, mucosite para pacientes que se tratam de quimioterapia, afta. O laser é fantástico. E uma coisa que eu acho maravilhosa, que assim, a gente sabe que as superbactérias, né, que chamam, estão cada vez aumentando mais, né? O laser, ele é uma maneira, ele é um bactericida, ele é um antimicrobiano sem o uso do antibiótico. Então, ele não causa resistência bacteriana. Então, você consegue ajudar
a tirar uma infecção, a resolver um processo inflamatório sem o uso de antibióticos muitas vezes, né? Claro, gente, cada coisa no seu nível, né? Tem situações que a gente é obrigado a entrar com antibiótico e serve para isso, né? Mas as pessoas se automedicam muito. Então, muitas coisas que não precisaria entrar imediatamente para uma alopatia, a gente consegue reduzir e reverter e principalmente prevenir com técnicas complementares, né? E o laser é uma técnica complementar fantástica. Alguma outra que tu usa também aqui no consultório? Alguma outra técnica? Eu uso fitoterapia, suplementação, aromaterapia, uso homeopatia, né? Então, a gente agrega dentro da necessidade do paciente aquilo que me é possível, né? E algumas coisas a gente tem que, então, encaminhar para um profissional que seja especialista na área, né? Tem essa rede toda de apoio de profissionais. Tem que ter, Tem que ter, porque assim, ninguém consegue entender de tudo. Eu acho que eu busco muito, onde tem uma pós diferente, agora eu tô louca para fazer a pós em ozônio agora, vamos ver. Que legal! Aonde a gente pode auxiliar, a gente vai atrás, mas tem coisas que não cabem a mim como dentista. E aí a gente encaminha o importante é que o paciente fique bem. Que legal. Vai trazer então o ozônio aí logo em breve um novo podcast. Mas eu quero que tu fale do cannabis medicinal. É outra coisa que entrou há pouco tempo na minha vida, né? Há pouco tempo quando, assim? Desde quando o cannabis medicinal está na tua vida? Uns 3 anos. 3 anos já. Uns 3 anos, porque a cannabis medicinal, ela entrou na minha vida de uma forma assim. A minha mãe teve dor crônica a vida inteira, sabe? Mas dor crônica mesmo, e eu, infelizmente, herdei dela. E chegou um momento da vida da minha mãe em que ela me fez um comentário assim que me deixou muito assustada com relação a falta de vontade de continuar vivendo de tanta dor que tinha. Desistiu. E eu chamei meus irmãos e disse assim para eles: se vocês não quiserem, eu assumo, mas eu vou entrar com cannabis para mãe. E eles me apoiaram total, né? E daí a minha irmã disse assim: ai, Valesca, então vai fazer o curso, vai fazer a pós. Só que assim, até eu fazer a pós, né, eu encaminhei ela para o médico que me trata com a parte integrativa, e ele começou a utilizar, e a melhora, a diminuição do número de analgésicos que ela tomava foi assim maravilhoso, sabe? Então, as pessoas às vezes esperam um milagre que não existe, né? Tudo que a gente vai tratar é controle de dor, é melhora de qualidade de vida. Então, não dá para entrar com nenhum tratamento para dor crônica esperando zerar. Porque uma dor que você teve 80 anos na sua vida, se você tiver uma melhora, que essa dor de 8 passe para 4, beleza? Já é um baita de um ganho para o paciente, né? E aí, como ela começou a usar e começou sem saber... Ela não sabia, porque sabe como é que é, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui criada muito careta. E sou careta até hoje. Então, para eu abrir a mente, para ir estudar sobre, eu precisei sentir numa pessoa que eu amava muito a necessidade. E aí, quando eu comecei a fazer a pós no cannabis medicinal, eu me apaixonei, porque eu entendi o mecanismo que ela age. Né? Nós temos, e isso eu não sei se em todas as faculdades da área da saúde já é estudado, nós temos o sistema endocannabinoide, todos nós temos, que é um sistema, é o maior sistema que nós temos, que ele é responsável pela homeostase, pelo equilíbrio do teu organismo. Então ele trabalha a questão do ciclo de sono, de modulação de dor, de náusea, enfim, temperatura, fome, tudo que tu imaginar que tenha que ter um equilíbrio, é esse sistema que modula. E nós produzimos os endocannabinoides.
Sabe quando tu fala em neurotransmissores? É como se fossem os neurotransmissores, nós produzimos os nossos próprios endocannabinoides. Só que o que acontece? Por um ou outro motivo, a alimentação errada, falta de atividade física, estresse, excesso de alopatia, a gente começa a desregular, parar de produzir. E aí o que se descobriu? Que a molécula que a gente produz, ela é idêntica à molécula do fitocannabinoide. Então você está colocando no seu organismo... Gente, eu estou explicando de uma maneira bem simples, tá? É muito mais profundo do que isso. Muito didático, tá muito bom, tá ficando bem claro. E se tiver alguma dúvida, já disse, ó, deixa o comentário aí no chat. E se você já usou, se tem mais curiosidade, quer saber mais sobre isso tudo que nós estamos falando aqui com a Ana Valesca, pode deixar comentado aí que nós vamos responder, sim. Mas tá bem didático, continua essa explicação, que aliás eu tô emocionada, porque quando trata de mãe, de dor e uma provável diminuição dessa dor, né? Você tá falando de amor, então continua que tá na linha certa. Que legal. E aí, então, e foi fitoterápico? Foi? Ela é um fitoterápico. É um fitoterápico, né? Mas foi através de chás? Como é que foi? É assim? O extrato. É o extrato. E foi aqui, essa pós aí, esse estudo foi no Brasil? Foi. No Brasil. Hoje em dia já tem inclusive associações que podem fazer os extratos e vender, porque daí financeiramente é mais acessível. Só que assim, existem as empresas que trazem do exterior, né, que são nanotecnologia, a qualidade é outra, né, porque daí o solo é preparado, é tudo, né, mas para aquele paciente que não tem condições, usa-se o artesanal, que claro, não tem a mesma qualidade, até porque não consegue ter a mesma padronização. E tu teve acesso, conseguiu acesso fácil, assim? Sim, é muito fácil hoje em dia. Inclusive, tem lugares que o SUS já está começando Santa Catarina até tem um projeto que parece que foi aprovado, do SUS disponibilizar o extrato de cannabis para os pacientes de dor crônica, para os pacientes quando é indicado, né? Porque é um fitoterápico. Então, historicamente, era usada por Buda. Tem registros da pré-história de sementes de cânhamo, da cannabis, né? Junto com cadáveres. Então, ela... Antigamente, eu não lembro agora qual é o personagem histórico, mas teve uma rainha, se não me engano, de Portugal, que usava para cólicas menstruais. Então, ela é usada há milênios. Aliás, as ervas medicinais, dentro da posologia, dentro das medidas corretas, né, elas são para curar, né? Então, tem que saber a medida e procurar um profissional que indique, então, a fitoterapia. Muito interessante essa fala e tu, né, especificar direitinho como é que é utilizada, porque a vizinha me indicou, não, gente, o remédio que faz bem para a vizinha ou o chá que faz bem para a vizinha não é o mesmo chá que vai fazer bem para você, né? Então, procura um profissional dentro da área e parabéns, né? Santa Catarina já está utilizando, né, pelo que tu conhece. Mas com certeza com indicação médica dentro da quantidade correta para ter um efeito positivo no corpo. Eu gosto muito daquela frase que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? Eu diria que é a quantidade e a indicação. Então a gente tem que ter o conhecimento. O Brasil tem uma flora fantástica. Nós temos a nossa mão, né, medicamentos assim maravilhosos com muito menos efeitos colaterais, né, do que a alopatia. Só que a gente tem que saber usar, né, porque foi ontem ou hoje que uma paciente minha comentou que uma amiga dela estava caindo pelas tabelas e ela perguntou, mas o que foi? Não, minha nutricionista me recomendou 1 litro de chá de camomila por dia. Ela disse, como assim 1 litro? Não, gente, 1 litro de chá é a mesma coisa que eu disser para uma paciente, olha, toma 1 litro de cana-cidreira por dia. Vai baixar a pressão, vai ter sono. Então, tudo tem indicação, tem horário, tem a quantidade. Certo.
né? E na verdade não tinha sido a nutricionista que tinha indicado errada, ela que não leu a prescrição corretamente. Ai, viu? Muita atenção aí na sua leitura. Gente, eu tô achando muito interessante, muito legal falar de saúde, falar de tudo isso que nós estamos conversando, Ana. Eu quero agradecer muito a tua agenda aí, né, ter reservado esse espaço para nós, agradecer a Grooves que está trazendo imagens, a Marli que está conosco hoje aqui. Aqui na nossa mesa nós temos uma escova de dente, a gente não pode vir no consultório odontológico, né, sem falar do cuidado, né, da saúde bucal também, né, a escovação, os atos certos, a mastigação que nós citamos. Quero que tu finalize, então, falando, dando alguma dica de saúde bucal, alguma coisa que eu não te perguntei, que tu queira falar, deixar uma mensagem para as pessoas também, né, terem essa qualidade de vida que a gente tanto deseja, principalmente cuidando, né, dessa parte aqui que é tão importante na nossa vida. Sobre higiene bucal, é uma coisa que a gente tem aquele básico, né, escovação 3 vezes ao dia. Então, assim, o que eu posso dizer além do normal? Raspa sua língua de manhã. Acordou em jejum, antes de tomar qualquer coisa, de comer qualquer coisa, raspa sua língua. Você vai tirar muitas bactérias ali que você iria ingerir junto com a primeira alimentação ou água do dia, né? Escovação, no mínimo 3 vezes ao dia, após a alimentação, né? E a principal é a da noite. Então, assim, claro que o ideal é usar fio dental 3 vezes ao dia. Para quem usa aparelho, escova interdental 3 vezes ao dia, nem sempre isso é possível. Algumas pessoas não têm o tempo necessário para isso as 3 vezes ao dia. Então, caprichar durante a noite, né? Aquela última escovação do dia e, logicamente, né? Não dá para deixar de dizer, diminua os farináceos, os açúcares, né? Isso tudo é muito importante, a gente lembrar que o consumo do açúcar, ele faz mal para um monte de coisas, inclusive para os dentes, né? A gente quer comer uma sobremesa, ok, come a sua sobremesa, vai lá e escova os seus dentes. Mas não aquela balinha toda hora, porque você está toda hora colocando açúcar dentro da boca, acidificando a sua saliva. Então, isso tudo são os cuidados básicos mesmo, né? As emoções. Com certeza. Cuide das suas emoções, né? Quero agradecer a sua participação, agradecer a Ana que estava aqui conosco hoje e sejam sempre bem-vindos. Esse é o canal da C, assine, compartilhe com os amigos se gostou desse programa, coloca lá os seus comentários, aonde você está assistindo, se tiver alguma dúvida, deixa registrado aí no chat, porque outros episódios como esse serão sempre disponíveis aqui para você. Convido a Ana então para brindarmos com água. Essa vez é água, que é importantíssimo, né? É o melhor líquido que existe, né? Saúde a todos. Saúde.